pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, meninas? Meninas aí da turma do crochê, tudo bem? Eu vim trazer nesse vídeo essa flor aqui, que é a flor que tá lá no vídeo anterior do meu puxa-saco. Eu chamo ela de flor da fortuna, não sei porque eu dei esse nome a ela, mas enfim. Então, eu vim trazer aqui a flor da fortuna pra vocês, ó. Eu vou fazer o passo a passo dela e vou explicar aqui também, porque lá no meu puxa-saco eu coloquei mais folhinhas, pra ele ficar bem cheinho mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aqui no meu puxa-saco, ó. Vou aumentar aqui a imagem, deixa eu diminuir um pouco. Então, aqui, ó, no meu puxa-saco, a florzinha, ela tá bem cheia mesmo, com bastante folhinha. Eu queria ela bem cheia aqui pro meu puxa-saco. Aqui, eu já fiz ela normal, já não tem, assim, tantas folhinhas. Então, eu vou estar explicando pra vocês também, né, que vocês podem estar aumentando a quantidade de folhas ou podem estar diminuindo aí conforme o gosto de vocês. Então, eu vou começar aqui o passo a passo da flor. Então, aqui, meninas, ó, eu vou começar com o meu círculo mágico. Eu passo aqui, ó, o fio nos meus dois dedos aqui. Aqui atrás eu passo ele aqui cruzando, ó, venho com ele aqui, entro aqui com a minha agulha, puxo esse fiozinho de trás e busco esse fio aqui, ó, e faço uma corrente. Vou fechar aqui o meu miolo um pouquinho, vou subir mais duas correntes e aqui dentro eu vou trabalhar 16 pontos altos dentro aqui do meu círculo mágico. Então, eu vou vir aqui fazendo meus 16 pontos altos e já volto mostrando. Aqui os meus 16 pontos altos dentro do círculo mágico, vou fechar aqui, ó, o meu círculo. Fechei. Vou vir aqui na terceira corrente, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou virar do lado avesso o meu miolinho e nesse mesmo ponto eu vou fazer um pontinho baixo. Vou subir 3 correntes e vou fazer aqui um pontinho picô fechado, tirando as 3 laçadinhas, ó. Vou fazer uma corrente, vou pular aqui um ponto, ó, da base, vou vir no próximo, um ponto baixo. Subo novamente 3 correntes, faço o pontinho picô fechado, tirando as 3 laçadinhas. Mais pra frente aqui eu vou estar explicando pra vocês esse pontinho picô fechado. E faço aqui uma corrente de separação, pulo novamente um ponto da base, venho no próximo, outro ponto baixo. Subo novamente aqui as 3 correntinhas, faço aqui o meu pontinho picô fechado, tirando as 3 laçadas, faço uma corrente de separação, pulo um ponto da base e venho no próximo. Então, eu vou ficar aqui, meninas, ó, onde eu tô pulando aqui, onde eu tô fazendo a corrente, eu tô pulando um pontinho da base, que é onde nós vamos trabalhar as pétalas. Então, aqui eu vou fazer meu miolinho, essa volta toda assim. Subo as 3 correntes, uma correntinha de separação, depois do ponto picô, pulo um ponto da base, venho no próximo, ponto baixo. Subo as correntes aqui, venho novamente, fazendo meu pontinho picô fechado, uma corrente de separação, pulo o ponto da base e vou no próximo. E faço isso aqui a volta toda do meu miolinho. Por que que eu tô fazendo aqui do lado avesso? Tô fazendo do lado avesso, porque eu quero que esses pontinhos picôs fiquem voltados para frente, pro lado direito do meu trabalho. Pulo um ponto aqui da base, faço aqui mais um e já vou fechar aqui a minha carreira. Então, eu venho, correntinha de separação, venho aqui onde eu iniciei e arremato aqui com um ponto baixíssimo. Já vou cortar o meu fio e vou arrematar. Então, esse fio aqui, meninas, eu posso trazer ele aqui e arrematar junto com o fiozinho aqui, ó, do círculo mágico. Pra não ter que ficar fazendo um arremate e depois vindo e arrematando o outro, ó. Então, eu posso trazer ele aqui pertinho
E aqui eu pego os dois fiozinhos, ó, e dou um nozinho já arrematando os dois juntos, de uma vez só, pra não ter que arrematar os dois fios. Aperto bem, posso cortar aqui, ó. Pra ficar um acabamento mais perfeito, vocês podem estar passando aqui por dentro, depois do nozinho, os dois fiozinhos escondendo e cortando a pontinha. Então, aqui, ó, ficou tipo um copinho, ó. Vai ficar assim, ó. Então, o que que acontece? Por que que eu vim aqui do lado avesso? Pra o meu pontinho picô virar aqui pro lado direito. Se eu tivesse começado o meu pontinho picô aqui do lado direito, ó, ele não ia dar o efeito que eu quero do lado direito, ele ia ficar lá do lado avesso, ó. Como eu quero ele do lado direito, então, eu começo trabalhando do lado avesso pra ele se curvar do meu lado direito. Então, aqui agora, eu vou vir trabalhando, ó, em cada pontinho de base aqui, ó, onde eu pulei. É aqui que eu vou iniciar a minha carreira de pétalas. Vou pegar o meu fio rosa. Vou trabalhar aqui com o rosa mesclado. Todos os meus fios são número 6, da Cianorte. Vou começar aqui, meninas, ó. Eu vou vir fazer meu nozinho inicial. Com o meu miolinho assim, ó, eu vou deitar aqui meus pontinhos picôs. Vou pegar aqui, ó, dentro desse pontinho de base que eu pulei. Só que com o meu picôzinho deitado aqui pra frente, ó. Então, eu venho nesse pontinho que eu pulei aqui, ó, de cima pra baixo. Aqui, ó, eu faço o meu nó inicial. E começo a trabalhar aqui, então, pra fazer a minha carreira de pétalas, ó. Eu vou subir 6 correntes. 4, 5, 6. 3, que é a altura do ponto alto, e 3 correntes de separação. Laço a minha agulha, venho no mesmo ponto e faço aqui um ponto alto. Eu tenho aqui um Vzinho, ó, formou um Vzinho com as 3 correntes de separação. Aqui eu vou subir 5 correntes, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nessas 2 cordinhas do meu ponto, fazendo um ponto alto atravessado. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho onde a gente faz o pontinho picô, e fiz aqui um ponto alto atravessado, vai ficar assim. Laço a minha agulha, venho aqui, ó, no próximo pontinho da base que eu pulei, eu procuro ele aqui, ó, ele tá aqui. Então, eu venho com a minha agulha assim, ó, de cima pra baixo, e faço aqui o meu ponto alto. 3 correntes de separação, laço a minha agulha novamente no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, meninas, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço esse Vzinho aqui atrás, automaticamente, ó, o meu pontinho picô, ele já se curva aqui pra frente, pra ficar do jeito que eu quero aqui o meu miolinho. Então, aqui eu venho com as 5 correntinhas e faço aqui um ponto alto atravessado aqui em cima, ó. Fiz o meu pontinho alto atravessado, laço a minha agulha, ó. Venho aqui no próximo ponto que eu pulei. Vamos ver aqui qual é o próximo pontinho que eu pulei. Eu venho procurando ele aqui, ó. Achei ele aqui, dobro aqui, ó. Meu pontinho picô pra frente e de cima pra baixo eu venho aqui, ó, fazendo meu ponto alto. Enroscou. Vou de novo, ó. Venho aqui e faço o meu pontinho alto. Minhas 3 correntinhas de separação e novamente desço no mesmo ponto. Então, eu vou fazer essa repetição a volta toda aqui do meu miolinho. Subo as 5 correntes e faço o ponto alto atravessado. Laço a minha agulha e já vou no próximo espacinho e vou fazer a mesma repetição. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter um total de 8 Vzinhos e vou ter um total de 8 argolinhas aqui do ponto alto atravessado. Eu vou fazer até no final. Aqui, meninas, ó, já cheguei no fim da minha carreira. Já fiz aqui o meu ponto alto atravessado. Então, aqui agora eu vou vir, ó, na terceira corrente e vou arrematar com um ponto baixíssimo.
eu vou caminhar, ó, com o meu barbante aqui em cima dessas correntes, até chegar aqui, ó, nesse espacinho aqui, nessa argolinha onde eu fiz o ponto alto atravessado. Por que que eu vou caminhar com o meu barbante até ali? Porque eu preciso chegar até aqui para dar certo a formação da minha carreira aqui, onde eu vou vir trabalhando as pétalas. Se eu começar aqui, não vai dar certo. Então, eu caminho aqui e venho até dentro do espaço onde eu tenho que começar. Então, aqui agora eu subo 3 correntes dentro aqui desse espacinho, dessa argolinha onde eu fiz o ponto alto atravessado. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos, ó. 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui um pontinho picô fechado. Eu vou subir 3 correntes e vou vir aqui, ó, nessas 2 cordinhas. Então, meu pontinho picô fechado, ele é o quê? Quando eu tiro as 3 cordinhas de uma vez aqui, ó, e dou continuação aqui nos meus pontos, o efeito do meu trabalho é 1. Aqui, ó, vou fazer mais uns pontinhos pra vocês entenderem. Então, aqui, meninas, ó, eu fiz o pontinho picô fechado, continuei meus pontos altos. Então, aqui eu não tenho abertura entre esses pontos que eu trabalhei desse lado antes do picô e esses que eu trabalhei depois. Ele ficou fechadinho. Quando eu quero que o meu trabalho fique com uma abertura, eu trabalho o ponto picô tradicional que todos conhecem. Então, eu faço as 3 correntinhas, eu venho aqui, ó, nessas 2 argolinhas e aqui eu faço um ponto baixo, ó. Eu tiro a primeira correntinha e tiro aqui a segunda. Venho aqui trabalhando, vou dar continuidade aqui no meu trabalho. E o que que vai acontecer? Eu vou ter uma abertura entre os meus pontos. Então, ó, aqui vocês conseguem perceber a abertura que eu estou falando. Então, se eu quero que o meu trabalho fique com a abertura, eu trabalho o picô normal. Se eu não quero, eu faço o meu picôzinho fechado. Essa daqui, meninas, eu fiz com o picô fechado. Essa aqui eu vou fazer com o picô aberto para vocês verem a diferença. Então, aqui eu trabalhei aqui em cima dessa argolinha. Fiz aqui, ó, 5 pontos altos, o ponto picô aberto. Aqui eu já tenho 3 pontos altos, vou fazer 5. 4, 5. A mesma técnica, porém, eu estou deixando aqui a abertura para vocês verem a diferença da peça. Aqui eu vou laçar a minha agulha e eu vou trabalhar assim, ó. Aqui eu tenho esse Vzinho, ó, o Vzinho, as 3 correntes de separação. Então, eu já trabalhei meus pontos aqui na argola, agora eu vou descer nesse ponto alto, fazendo 5 pontos altos nele. Vou terminar meus 5 pontos altos, vou vir direto aqui, sem corrente nenhuma de separação. Em cima aqui das 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontinhos baixos. Vou descer com pontos altos aqui nesse outro ponto alto, fazendo 5 pontos altos nele também. Terminei, já laço a minha agulha e vou vir direto aqui, ó, nessa argolinha, fazendo essa repetição aqui. Então, eu terminei aqui, eu vou pegar esse ponto alto e vou começar aqui, ó, eu já laço a minha agulha, venho direto fazendo 5 pontos altos, ó. 3, 4, 5. Fiz o 5º ponto alto, ó, ficou assim. Eu vou vir aqui agora, ó, nesse espacinho das 3 correntes, direto, sem corrente nenhuma de separação, ó. E vou fazer aqui 3 pontinhos baixos, ó, em cima daquela correntinha, ó. Vem fazendo 3 pontinhos baixos. Terminei o 3º pontinho baixo, ó, tá ficando assim, ó. Eu vou laçar a minha agulha e vou vir direto aqui nesse outro ponto alto, ó, pegando ele aqui, ó, por baixo. Eu venho, pego ele aqui por baixo, eu viro pra segurar ele, pra ficar fácil eu trabalhar, ó. E trabalho nele 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui o meu 5º ponto alto.
eu vou direto, sem corrente nenhuma de separação, ó, laçar a minha agulha e já vou vir aqui dentro desse espaço, dessa argolinha, trabalhando aqui novamente aquela repetição. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer o pontinho picô aberto. 1, 2, 3. Então, eu venho aqui, ó, laço as duas cordinhas, tiro uma vez, fazendo um pontinho baixo, ó. Continuo os meus 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e o quinto. Terminei aqui, ó, o quinto ponto alto, já vou, deixa eu focar a câmera. Terminei o quinto ponto alto, já vou descer aqui, ó, nesse pontinho alto do V, vou trabalhar 5 pontos altos aqui, 3 pontinhos baixos nas 3 correntes e desço novamente aqui. Então, aqui eu já laço a minha agulha, venho nesse ponto aqui alto, pego ele aqui, ó, seguro ele, pra poder trabalhar aqui os meus 5 pontos altos nele, ó. Venho, trabalho os 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Trabalhei os 5 pontos altos, ó. Vai ficar assim. Eu venho direto aqui nas 3 correntinhas, ó, sem corrente nenhuma de separação. Já prendo aqui fazendo meus 3 pontinhos baixos. Então, faço aqui os 3 pontinhos baixos. E já vou descer aqui nesse outro ponto alto. Deixa eu ver. Essa câmera fica desfocando, não sei por quê. Então, fiz aqui os 3 pontinhos baixos, já desço nesse ponto alto direto, ó. Laço ele aqui por baixo, seguro ele aqui, ó. E venho trabalhando os meus pontinhos aqui, ó. Então, eu vou fazer essa repetição, toda essa volta aqui pra concluir a minha flor. Minha flor da fortuna. Acho que quando eu dei esse nome pra ela, eu tava pensando em ganhar muito dinheiro, né, com ela nos meus trabalhos. Então, aqui, ó, meninas, fiz os 5 pontos altos, ó. Já venho direto, laço a minha agulha direto aqui dentro dessa argolinha. E aqui eu vou fazer aquela mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Então, aqui ali dentro eu já faço 5 pontos altos, pontinho picô aberto, 5 pontos altos. E desço trabalhando aqui, ó, da mesma forma. E vou fazer isso aqui até no final. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Então, aqui, meninas, ó, já adiantei um pouquinho. Já tá começando aqui, ó, a se formar a minha flor. Eu já tô quase acabando a carreira. Então, vocês vão vir trabalhando aqui sempre naquela mesma repetição. Chegou aqui, ó, o pontinho picô aberto. Tiro uma, tiro 2 vezes. Desço novamente aqui os 5 pontos altos. E venho trabalhando lá naquele Vzinho lá do meu ponto alto. Então, 3, 4, 5. Desço aqui agora, ó, nesse Vzinho, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. E venho trabalhando. Então, vocês vão fazer essa repetição aqui, meninas, até no final. Eu vou adiantar aqui mais um pouquinho. Então, aqui, meninas, ó, tô chegando no finalzinho. Aqui é onde eu caminhei, ó, com o meu barbante, aquelas 3 correntinhas. Eu fiz os meus 3 pontinhos baixos. E vou trabalhar aqui agora, ó, nesse último ponto alto, fazendo aqui os meus 5 pontos altos. 3, 4 e o quinto ponto alto. Terminei o quinto ponto alto, ó, vou vir aqui no início da minha pétala, bem aqui, ó, em cima dessa terceira corrente, e aqui eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha
viro aqui, ó, do lado avesso, pego aqui em qualquer lugarzinho, ó, em qualquer pontinho aqui, ó, só pra trazer o fio aqui pro lado avesso, ó. Então, aqui, meninas, já começou a se formar aqui a minha flor da fortuna, ó. Se vocês quiserem, meninas, podem deixar ela assim, já passar aqui a carreira, aqui atrás, ó, pra aplicação. No caso, essa aqui seria pra aplicação, então eu deixaria assim, ela termina aqui, ó, com as folhinhas. Aqui eu venho trabalhando, ó, como eu disse pra vocês, eu vou explicar aqui, ó, eu passei o fio aqui atrás, eu vou vir aqui, ó, dentro desse ponto alto atravessado aqui, mas lá por trás, ó, eu venho e aqui eu começo a trabalhar, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui no próximo ponto alto atravessado atrás aqui da minha pétala, ó, prendo com um ponto baixo e faço novamente minhas 4 correntes. Se ficar repuxado, aumentem aí no ponto de vocês, meninas, o tanto de correntes, ó, venho atrás aqui, ó, da outra pétala, prendo com um pontinho baixo. Então, aqui é uma opção pra vocês. Aí, aqui é só vir trabalhando, no caso aqui, essas folhinhas, né? Aqui, então, eu fiz as folhinhas, mas em quantidade menor. Reparem que aqui, ó, no meu puxa-saco, a minha flor, ela tá com mais folhas, ó. Eu quis uma quantidade maior de folhas. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, ó. Essa flor, ela tem menos quantidade de folhas, porque aqui atrás da base dela eu tenho 8 argolas. Então, eu trabalhei as folhinhas em 8 argolas. Já nessa flor aqui, eu não fiz 8 argolas, eu fiz 16. Então, se vocês quiserem aumentar a quantidade de folhinhas para ficar bastante, igual eu fiz aqui nessa do puxa-saco, vocês vão fazer assim, ó. Aqui seria as 8 argolinhas, tá? Uma argolinha vindo aqui, ó, de uma pétala na outra presa aqui nesse pontinho atravessado. Se vocês quiserem aumentar a quantidade de folhas, então vocês vão ter que aumentar a quantidade de pétalas, de argolas também. Então, eu venho aqui, ó, eu comecei aqui a minha argolinha no meio aqui, ó, do pontinho alto atravessado aqui, ó. Então, aqui agora eu vou descer um pouquinho a câmera. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, vou fazer 3 correntes e ver se fica bom. Então, eu vou prender aqui agora, ó, nesse meio. A minha pétala tá aqui, a outra pétala tá aqui, ó. E aqui no meio eu tenho aqueles 3 pontinhos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, nesses pontinhos baixos e vou prender aqui fazendo um pontinho baixo, ó. Vou fazer 3 correntes e vou ver se tá bom. Vou vir aqui, ó, no ponto alto aqui atravessado, vou prender com um pontinho baixo. 3 correntes vai ficar bom, meninas, ó. Então, faço novamente 3 correntes, venho aqui, ó, no meio, entre uma pétala e outra aqui, ó, no meio daqueles 3 pontinhos baixos, ó, só que pelo lado aqui avesso. Venho aqui, ó, em cima dos 3 pontinhos baixos e pego aqui 2 ou 3 cordinhas, ó, e faço um ponto baixo prendendo. E vou vir aqui com as minhas 3 correntes, vou vir aqui agora na pétala, ó, nesse ponto alto atravessado. Então, aqui eu vou ter uma quantidade maior, ó, de argolinhas para poder trabalhar, ó. Eu não vou ter 8, eu vou ter 16. Então, foi isso que eu fiz ali naquela flor do puxa-saco. Eu aumentei a quantidade de argolas, então me aumentou aqui também a quantidade de folhinhas. Aqui, essa folhinha é aquela famosa folhinha lá do Marcelo Nunes, onde a gente faz... o Marcelo geralmente faz 6, né? 6 aqui, ó. Vocês iniciem o trabalho de vocês, né? O Marcelo geralmente faz com 6 correntes e desce, prende com um ponto baixo. Depois ele faz 8, prende com um ponto baixo, mais 6 e prende com um ponto baixo. Aqui eu fiz com 8, ó. Eu comecei com 8, então vocês iniciem o trabalho de vocês, um ponto baixo, 8 correntinhas. Na mesma argolinha, ó, prende com um ponto baixo. Aqui eu subi 10
correntes, voltei e prendi com ponto baixo. E aqui novamente 8 e prendi com ponto baixo e já fui para a próxima argola e fiz a mesma repetição. Então, é isso aqui que vocês podem estar fazendo. Vocês têm a opção, ou vocês podem fazer com poucas folhas, ou podem fazer com muitas folhas, igual eu estava explicando aqui para vocês. Essa flor, ela pode ser feita, usada como flor de aplicação, no caso, igual eu fiz aqui no meu puxa-saco. Se vocês quiserem dar continuidade aqui, por exemplo, vocês querem começar um trabalho aqui com a flor, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, e vão começar a trabalhar mais correntes aqui atrás, para poder começar o trabalho. Mas de que maneira? Eu vou explicar agora para vocês. Aqui, meninas, se por acaso vocês fizeram aí a flor e vocês querem dar continuidade aqui, começar um trabalho pela flor, então vocês terminem as folhinhas e já vem aqui, ó, prendendo o fio aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui, fazendo argolinhas aqui atrás. Então, aqui vocês vão fazer 3 correntes, que é a altura do ponto alto, e vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5, vamos por 6 e ver se fica muito ou se fica pouco. Eu laço a agulha, ó, eu venho aqui por baixo, assim, ó, nesse outro pontinho baixo aqui, ó, eu venho lá de trás, passo aqui, ó, a agulha no pontinho baixo, ó, desço aqui. E aqui eu vou completar fazendo um ponto alto. Nossa, minha laçada ficou grande. Eu laço a agulha, venho aqui por trás, ó, dessa maneira. Desço lá atrás, pegando o pontinho baixo e faço um ponto alto. Vou fazer novamente 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar a minha agulha, vou vir de novo aqui, ó, naquele pontinho baixo, vou passar a agulha aqui, ó, de baixo, vou entrar por baixo, vou sair lá atrás, ó, eu vou laçar aquele pontinho baixo e venho aqui e faço o meu pontinho alto. Então, aqui agora eu vou ver se tá ficando bom o tanto aqui de argolas, se tá muita corrente aqui na minha argola, ó, tá muito, tá abrindo muito. Então, se tá abrindo muito, eu desmancho e diminuo a quantidade aqui de correntes. Vou fazer aqui, por exemplo, com 5 agora. Vamos ver se 5 fica bom. Então, eu venho, faço a quantidade aqui atrás, olhando, observando. Então, se eu fizer com 5 e repuxar, eu tenho que desmanchar e aumentar. Se eu coloco muita corrente e fica muito, então eu volto e desmancho e diminuo. Eu vou fazer aqui uma carreirinha e já volto explicando pra vocês. Aqui, meninas, ó, eu fiz as argolinhas aqui por trás, ó. Quando vocês vierem trabalhando as argolinhas aqui, as correntinhas, e vocês fazem isso aqui, e as correntes acompanham aqui o formato da flor, é porque ficou boa a quantidade de pontos. Quando ela repuxa assim, é porque tem que aumentar. Então, aqui 5, eu fiz 5 correntes e prendi aqui, ó, naquele pontinho baixo por trás, fazendo um ponto alto aqui. Então, por que eu fiz um ponto alto aqui? Vocês se lembram da flor leandra? O miolinho da flor leandra que eu expliquei pra vocês lá, o porquê desse ponto alto. Porque aqui, a próxima carreira que eu vier trabalhando, se eu não colocar esse ponto alto aqui, essa parte aqui da minha flor, ela vai se estufar pra cima. Porque a carreira que eu vou vir trabalhando aqui não vai se encaixar. Então, eu vou ficar com um defeito na minha peça. Então, por isso, a necessidade aqui desse ponto alto. Talvez, às vezes, eu precise até de ponto alto duplo. Depende aí do trabalho, do que eu tô fazendo. Tá bom, meninas? Então, sempre quando forem fazer flor, observem isso. Sempre aqui, geralmente, vai estar precisando desse pontinho alto, tá? Aqui, então, eu dei 2 opções pra vocês. Ou vocês fazem mais folhas ou menos folhas. Aí, fica a critério de vocês. Então, aqui, meninas, eu quero mostrar pra vocês, ó, que aqui, ó, a gente trabalhou, né, o pontinho picô aberto. Quando vocês vierem
com a próxima carreira, se vocês desejarem, vocês podem estar fazendo igual eu fiz no puxa-saco. Na próxima carreira, vem prendendo aqui o pontinho picô e dessa maneira a flor vai ficar abertinha.